Então, como vos disse, vou falar sobre a pessoa ostomizada e durante esta apresentação vou falar em vários tópicos, dividindo com a minha colega, a enfermeira Sílvia. Então, vamos falar o que é uma ostomia, o que são as ostomias de eliminação, e este é o nosso foco de hoje, quais são os materiais de suporte, os cuidados à pessoa ostomizada e, por fim, falamos da nossa consulta de ostomizados, uma consulta de enfermagem. Então, começamos por falar o que é uma ostomia. É um termo que se refere a um procedimento cirúrgico que tem como objetivo criar uma abertura ou uma passagem artificial através da parede abdominal ou outra para a superfície do corpo. Então, um estoma é uma abertura posterior e, como vocês veem na foto, a palavra estoma deriva do grego, que significa boca, e como tal temos um estoma com uma cor rosada, é úmido, vê-se na imagem brilhante, e é indolor ao toque. Vou aproveitar já para dizer uma coisa, a pele circundante ao estoma chama-se a pele peristomal. Oh Vasco, isto não passa. Peço desculpa que isto não consigo passar. Então, agora vou falar dos tipos de ostomia. E as ostomias podem ser de alimentação, de eliminação e respiratórias. Alimentação são ostomias que vão ao estômago. Vai uma sonda que vai ao estômago. As de eliminação permanecem na cavidade abdominal, encontram-se na cavidade abdominal, onde está o intestino e onde está também os rins, mais tarde falaremos. E as respiratórias vão se encontrar a nível da nossa traqueia. Hoje o nosso foco são nas ostomias de eliminação e é aí que vamos falar. Ostomias de eliminação. As ostomias de eliminação, quanto ao tempo de permanência, podem ser temporárias ou definitivas. Temporárias quando são feitas e passado um período o cirurgião pode reverter a situação. Definitivas quando é feito e o processo não se pode retroceder, ou seja, fica para o resto da vida e a pessoa fica ostomizada o resto da sua vida. Isto depende de patologia para patologia e depende da localização da doença. Conforme a localização onde são feitos os estomas, vamos ter ostomias ou ileostomias, por isso é que eu mostro aqui o cólon e o íleon. E também depende da localização da doença. Se a doença está localizada a nível do cólon, provavelmente vamos ter uma colostomia, porque vai ser feito no cólon. Se for a nível do íleon, provavelmente vamos ter uma ileostomia. Então, colostomia realiza-se quando a nível do intestino grosso, no cólon, existe um problema que impede o seu normal funcionamento e é necessário exteriorizar para a parede abdominal. Assim, a localização está dependente do segmento afetado, como eu expliquei. Então, temos colostomia na sigmoide, como a imagem apresenta. Aqui as fezes vão ser sólidas e o dispositivo que mais se adequa será um saco fechado. A nível do cólon, no cólon descendente também podemos ter uma colostomia, onde as fezes são de mole amoldadas e o saco de eleição será um saco fechado. Depois já vamos falar dos materiais. A nível do transverso também pode ter uma colostomia, como é óbvio, e as fezes aí serão semilíquidas, ocasionalmente sólidas. E o dispositivo de eleição, nesta situação, será o saco fechado. Eu acho que isto... Peço desculpa, estou aqui com alguma dificuldade no partilhar. As colostomias ascendentes, as fezes são semilíquidas e pastosas e numa fase mais tardia são então pastosas. O dispositivo utilizado também será o saco fechado. E então as colostomias realizam-se por quê? As principais causas são as neoplasias do cólon
neoplasia do reto, uma obstrução intestinal, quer por um corpo estranho, um traumatismo, por um abscesso. Muitas vezes faz o desvio das fezes, ou seja, leva-se o intestino à parede abdominal para libertar uma sutura quando o doente é operado e unem os topos e não querem que as fezes passem por lá, e então faz uma derivação para que a cicatrização ocorra da melhor forma. As diverticulites também é uma das causas, que são aquelas inflamações que existem. O nosso intestino está cheio de umas vilosidades, que são uns folhinhos que às vezes criam-se abscessos e processos inflamatórios e podem ocorrer as perfurações, e nestes casos também é muito frequente fazerem-se colostomias para depois haver uma cicatrização e uma recuperação daquela zona lesada. Na doença de Crohn, como vocês sabem, na colite ulcerosa, nas fístulas retovaginais, isto porque, além da colite e da doença Crohn, pode provocar estas fístulas a nível do reto e da vagina. Muitos doentes também que fazem, é só dar um exemplo, doentes que fazem radioterapia, neoplasias do reto, ficam com fissuras. Essas fissuras, como as fezes estão constantemente a passar lá, não se conseguem cicatrizar, então a opção cirúrgica é aliviar o trânsito intestinal, fazer aquele desvio para que aquela zona cicatrize e que se regenere de forma a fístula fechar. É uma das opções. E também no tratamento paliativo, na carcinomatose. Não sei se sabem o que é, mas a carcinomatose é quando existe uma neoplasia a nível da cavidade abdominal e essa neoplasia metastiza, ou seja, ganha umas raizinhas e espalha-se por toda a parede abdominal e muitas vezes vai fazer com que haja obstrução a nível do intestino. E então os cirurgiões fazem uma colostomia de modo a que essa pessoa continue com o trânsito intestinal a funcionar, porque senão de outra forma iria permanecer entre nós menos tempo. As ileostomias realizam-se a nível do intestino delgado, então. Quando existe um problema que impede também o normal funcionamento e é necessária a sua esterilização para a parede abdominal. Normalmente a localização é na região direita do abdômen. E a ileostomia tem uma particularidade, é que as fezes são líquidas, a descarga é contínua, ou seja, enquanto numa colostomia funciona 1, 2 vezes por dia, na ileostomia funciona 6, 7 vezes por dia. E os fluidos são altamente ácidos. Então, qual é a opção? É um dispositivo aberto para que a pessoa possa ir facilmente à casa de banho e despeje o saquinho rapidamente, está bem? As causas que levam também à realização de uma ileostomia algumas são idênticas à colostomia, como a doença de Crohn, a colite ulcerosa, uma obstrução intestinal, é idêntico, as neoplasias do cólon, o desvio das fezes derivado da anastomose operatória, para ela ficar limpinha e livre das fezes, para cicatrizar mais rápido e para recuperar aqueles tecidos ali lesados, e o tratamento paliativo nas carcinomatoses, que eu já expliquei o que é que era. E não queria deixar de apresentar também o aparelho urinário, visto que também é uma ostomia de eliminação. Para o vosso conhecimento, para conhecimento geral, falo-se pouquíssimas, mas também vou abordar, está bem? E então vamos ter aqui o aparelho urinário da mulher, o aparelho urinário do homem, vemos os rins, os ureteres. E as urostomias realizam-se quando, a nível do aparelho urinário, também existe um problema que impede o seu normal funcionamento e é necessário eliminar a urina. É a esterilização de 1 ou 2 ureteres através da parede abdominal, formando um estoma. A urostomia está localizada normalmente na região direita do abdômen, podendo ocasionalmente encontrar-se à direita e à esquerda. A urina nas urostomias, a saída é constante, em goteijo, está sempre, gotinha, é altamente corrosivo
E o saco também nesta situação será um saco drenável para o doente ir facilmente à casa de banho e drenar. Como eu falei anteriormente, pode ser no lado direito da parede, como vemos na imagem, ou pode ser à direita e à esquerda quando cada ureter vai para um lado, certo? E as causas que podem levar também à realização de uma urostomia. Uma neoplasia da bexiga, um traumatismo abdominal, um acidente, pode acontecer, ter que se fazer derivação da urina para tratar, por exemplo, a bexiga. A cistectomia, onde há a remoção total da bexiga, não há hipótese, não há bexiga, tem que se fazer. E situações de incontinência urinária, que não há outra maneira de controlar e que é preferível ter um saquinho do que estar constantemente desconfortável. Muitas vezes também é feito quando existem fístulas, também se faz. Vou-vos falar, a enfermeira tem um papel muito importante, não só após a alta, mas ainda durante a alta, ainda no internamento com os doentes que ficam ostomizados. Então, é através da enfermeira e é no internamento que o doente tem o primeiro contacto, quer com a sua ostomia, quer com o material da ostomia. E é a enfermeira que apresenta, por isso há ali uma relação de cumplicidade. É importante motivar o doente a participar na substituição do dispositivo, logo que assim ele esteja fisicamente, psicologicamente o permita fazer, incentivá-lo. Temos que preparar o doente para a alta, mas também a sua família, não o podemos deixar sozinho ir para casa a cuidar do seu estômago. Muitas vezes os estômagos estão em locais menos acessíveis, não pós-cirúrgicos, a serem cuidados, então vão precisar de um cuidador, de alguém que o faça no início. E por isso, quando o doente sai, tem que ter um cuidador capaz, responsável, por cuidar também da ostomia, se o paciente não conseguir fazer. Apoiar a nível emocional e ajudá-lo a enfrentar a situação, consciencializar-se da situação, tomar consciência da sua situação e encarar de uma forma positiva. Ensinamos os cuidados à pele, os cuidados ao estômago, os cuidados básicos e damos apoio na escolha do material. Normalmente, quando os nossos doentes saem do internamento, eu vou avançar já com uma coisinha, e eles vão com um kit de alta. Um kit de alta onde tem o material necessário para ele trocar o seu saquinho de ostomia, sempre que vai a uma consulta, sempre que vai a um jantar e precisa levar o seu material, sempre que vai à consulta de ostomizados, tem um kit onde tem o material que ele usa. Eu vou tentar mostrar o material, tem uns saquinhos, tem uns lenços. Desculpe interromper, para mostrar o material se calhar é melhor desligar os slides para se conseguir ver melhor. Está bem, então vai, eu vou tirar um bocadinho o slide. Obrigada, desculpe. Desculpe lá. Força. Assim quando falar aparece a sua imagem grande. Pronto. Então é assim, todos os doentes no centro hospitalar, onde nós trabalhamos, quando têm alta das cirurgias, levam um kit. Um kit é uma bolsinha, é o kit de alta deles. As bolsas estão preparadas com material, se é uma ileostomia, ou se é uma colostomia, ou se é uma urostomia. Existe para os 3 tipos. E eles levam para, no futuro, quando vão sair, quando vão a uma consulta, levarem já o seu material preparado para, se precisarem de ir a uma casa de banho trocar, não estarem aflitos. E no kit, eu vou mostrar só um saco, rapidamente, tem um saquinho, tem uns lencinhos de papel, tem uma tesoura e tem um saco de plástico que eu não tenho aqui, para depois poder, e um medidor, para medir o estômago quando necessário. Pronto, é essencialmente isto. Eu agora vou-me despedir de vocês e vou passar a palavra à enfermeira Sílvia, que vos vai falar sobre os dispositivos. Então, eu falei só do kit, está bem? A enfermeira Sílvia precisa também dos slides, correto? Sim. Está a pôr. Obrigada.
Passa outro. Fatos passar. Então eu começo por falar, boa noite, antes de mais, começo por falar dos dispositivos de ostomia e começo por vos mostrar, quando nós falamos do dispositivo, falamos no que é utilizado, ou seja, na aparelhagem, no que nós colocamos no estômago, e daí ser chamado de dispositivo de ostomia. E nós temos dois tipos de dispositivos de ostomia, temos os de peça única e os de duas peças. Os de peça única, como o próprio nome indica, é um saco único, em que esse saco único cola diretamente na pele. É um saco que terá que ser retirado sempre que estiver cheio, ou no caso de despejo deve ser trocado diariamente. Aí como exemplo vocês têm da esquerda para a direita um saco de peça única fechado, que são os que são utilizados nas situações das colostomias, que a minha colega falou antes, e que são as situações em que as fezes são sólidas. O saco seguinte, ou seja, o segundo saco a contar da esquerda, se conseguirem visualizar, em baixo está aberto, ela depois aquela parte é enrolada e irá fechar cá em cima, e são utilizados para as fezes líquidas, portanto para as ileostomias. Os outros três sacos que são apresentados são usados nas urostomias, são sacos que na ponta têm como se fosse uma torneirazinha, é mais estreitinho porque a urina também sai, para a urina sair mais facilmente. Seguem-se os sacos aos dispositivos de duas peças. Vou peço à Carla, aquela que está a comandar. Ok, o dispositivo de duas peças, como vocês podem visualizar na imagem, é um dispositivo que tem duas peças em separado. Eu tenho uma placa ou penso, como pode ser identificado, e tenho o saco. O que vocês conseguem visualizar nestas duas imagens, este penso ou placa fica colado na parede abdominal, ou seja, na barriga, e pode ficar até 3 a 4 dias, no máximo. O ideal será os 3 dias ou sempre que necessário. Se virem que está descolar, terá que ser retirado antes, sendo apenas trocado o saco sempre que estiver cheio ou sempre que estiver sujo, ou que nós achemos que ele deve ser trocado, ficando sempre a placa colada. Este dispositivo tem uma particularidade positiva de duas peças, é que existe também para proteção da pele, para não andarmos constantemente a colar e a descolar. As placas ou pensos podem ficar 2, 3 ou 4 dias, já vai fazer com que o cola-descola que vai poder ferir ou causar lesão a nível da pele seja evitado. Como vocês podem ver na imagem da esquerda, temos um estômago em que o doente está a retirar o penso ou placa. Isto é no momento de troca. Pronto. Depois vocês, os dois exemplos que têm aí, também dá para perceber que há um, que é o da direita, que é de colar, ou seja, o saco cola na placa e é seguro. As pessoas às vezes acham que por ser de colar que não é seguro, mas é seguro. Ou então tem o sistema que nós chamamos de sistema de Tupperware, porque é como se fosse uma caixa de uma Tupperware encaixada na tampa. Tem um sistema que encaixa. Embaixo na imagem vocês conseguem ver os vários tipos, isto são exemplos, ou os tipos de sacos de duas peças, as placas e os sacos. A característica é que os sacos, nesta situação, os sacos variam consoante se quer um saco fechado, ou aberto, ou de urostomia, mas a placa ou penso é igual para qualquer uma das ostomias. Depois, Carla, podes mudar? Quando nós vamos cuidar da nossa ostomia, o material que é necessário, algum do material a Carla já vos apresentou, mas eu vou falar novamente. Quando chega a altura de fazermos a higiene da nossa ostomia, quando chega a altura de trocarmos o saco ou trocarmos o dispositivo, nós precisamos ter sempre junto a nós o dispositivo da ostomia, ou seja, o saco de peça única ou o sistema de duas peças.
Se eu for colocar, mudar todo o sistema, ou seja, placa, penso ou saco, terei que ter uma tesoura de pontas redondas para fazer o recorte da placa, porque a placa deve ser recortada com o diâmetro do estoma. Então, o porquê da tesoura de pontas redondas é porque a tesoura de bicos deixa sempre algumas pontinhas na placa, pontinhas essas que nós depois tentamos alisar com a mão, mas pode significar alguma que poderá vir a magoar ou a fazer lesão no estômago. Água morna ou fria, mas preferencialmente morna, nunca água quente. O estômago pode ser lavado com água, não precisa de ser lavado com soro fisiológico. As pessoas às vezes acham que não, mas pode ser lavada com água da torneira, no banho pode ser lavado com chuveiro, sem problema nenhum, desde que não seja água quente, mas morna ou fria. Depois, um sabão líquido neutro, uma esponja natural é um dos exemplos que nós damos para lavar, mas podemos usar perfeitamente quando é para limpar só, quando é para trocar só, posso usar perfeitamente só o papel higiênico ou o rolo de papel cozinha. Depois, uma toalha macia para secar e um protetor cutâneo. Este protetor cutâneo pode ser ou em spray ou em situação em que a pele esteja a ficar avermelhada, clara de ovo, que já iremos explicar a seguir em que situações é que usamos. Podes passar, Carla? Para prevenirmos então os problemas da pele, é importante manter a pele peristomal sempre limpa. Como a Carla já vos disse, a pele peristomal é a pele que se encontra à volta do estômago. E, portanto, como podem ver pela imagem, nós limpamos sem qualquer problema. Podemos tocar no estômago, não há problema nenhum, não dói, não magoamos, não ferimos. É lógico que não vamos estar a esfregar, mas é um secar de tocar levemente. Não devemos usar produtos que irritem a pele, tal qual como perfumes, desodorizantes, sabonetes, álcool, éter e todos os desinfetantes que possam existir ou outros desinfetantes. As pessoas muitas vezes ficam incomodadas, acham que por causa dos cheiros podem ter tendência a usar sabonetes com cheiro, perfumes com cheiro, desodorizantes. Nada disso tem qualquer efeito, porque não tem efeito, mas vai poder agravar problemas a nível da pele. Tal qual como colocar álcool ou éter, não se deve fazer. Há quem utiliza ou há quem indica incorretamente, ou seja, não se deve fazer, porque dizem que depois o dispositivo irá colar melhor, mas isso não se deve fazer porque nós vamos secar a pele. Ao secar a pele vamos estar a provocar ali uma desidratação e a placa irá depois poder causar alguma lesão. Depois, outra das coisas importantes é recortar o saco ou a placa, no caso de ser placa utilizada, corretamente. O diâmetro deve ser o mesmo do estômago. Daí que a Carla há pouco vos tenha mostrado um medidor de estomas, que eu já mostro a seguir também no final da apresentação para não estarmos a baixar novamente. Podes mudar, Carla? Depois, não devemos usar produtos que dificultam a aderência do saco à pele, portanto, como pomadas ou cremes. A pele precisa de estar limpa e bem seca. Nunca colocar pomadas ou cremes, porque vai sempre dificultar a adesividade. E nos homens, e por isso esta barriga, nós temos sempre cuidado de retirar os pelos. Nunca fazer depilação com cremes ou nunca fazer depilação agora falta uma palavra, com giletes. O indicado será utilizar a tesoura. Nós não precisamos de recortar mesmo junto à pele, porque o que é que nós queremos? Uma gilete ali vai poder cortar, fazer uma ferida, e havendo ferida há sempre um líquido e depois a placa ou o saco já não irão colar. Portanto, o ideal é sempre com a tesoura
na horizontal tentar retirar o máximo de pelos. Por exemplo, esta barriga que vocês poderão estar a ver, tal qual como todas as imagens são de doentes da nossa consulta, nós, como podem ver, teríamos muita dificuldade, ou a pessoa, quando fosse para retirar o penso ou a placa, iria ter algum incómodo devido à quantidade de pelos que este abdômen tem. Depois, tal como eu falei anteriormente, uma das coisas que se faz, e que poderemos dizer que é uma mesinha caseira, que faz bastante efeito, é se a pele começar a ficar avermelhada, podemos colocar a película protetora ou até clara de ovo. Passar com o dedo na clara de ovo e fazer uma películazinha em torno da pele. Podes passar, Carla? Faz favor. Relativamente às consultas de ostomizados, a consulta de ostomizados, pelo menos no nosso centro hospitalar, e segundo algumas informações e os encontros que temos, acaba por ser aquilo que todos nós tentamos fazer a nível das consultas de acompanhamento de doentes ostomizados, é que ela seja feita o mais breve possível após a alta do doente. Nós temos por hábito que a pessoa tenha alta e a consulta seja pelo menos uma semana após a alta da consulta. O porquê de darmos esta semana tem a ver com o facto de que durante este período a pessoa vai estar em casa, os familiares vão estar em casa com a pessoa, os cuidadores, e é quando vão aparecer as dúvidas. Porque no hospital, por muitas dúvidas que se tem, há sempre uma segurança que se tem, que é, eu por trás de mim tenho um enfermeiro que, se eu estiver a fazer mal, ele vai estar a ajudar-me. Em casa, eu estou a fazer mal e eu não tenho lá uma enfermeira. Então eu tenho que pensar nas coisas e tenho que pensar o que é que o enfermeiro me ensinou. E os estudos indicam-nos que aquilo que o enfermeiro ensina durante todo o período pré-operatório e pós-operatório, apenas 10% é assimilado, por toda a envolvência que existe no treinamento. Então, quando o doente nos vem à consulta, vem um bocadinho ali como está a imagem. Vem num ambiente sombrio, que parece que está com os pés e mãos atadas, tem muitas dúvidas relativamente a tudo e, portanto, muitas vezes é começar os ensinos desde o princípio. E o ensinar desde o princípio vai desde verificar novamente os dispositivos, vai desde ensinar novas coisas. Tendo em conta este ambiente sombrio que muitas vezes as pessoas trazem, ou este peso que trazem quando vêm a primeira vez à consulta, o símbolo, e daí está, que nós escolhemos para a nossa consulta é um arco-íris, porque achamos que a consulta de ostomizados existe para desmistificar muitas das coisas que existem, existe para acabar com medos, existe para que a pessoa adquira novamente sua independência e perceba que a ostomia é um mal que vem por bem, como se costuma dizer, ou seja, é um mal menor perante aquilo que poderia acontecer caso ela não fosse feita. E daí este arco-íris que foi aquilo que nós escolhemos. As consultas de ostomizados, normalmente, e no nosso centro hospitalar, apresentando um bocadinho a nossa consulta, é uma consulta que, apesar de nós marcarmos consulta com os doentes, todos os doentes são acompanhados, pelo menos quando já são ostomizados, mesmo que não tenham complicações, no mínimo 2 vezes por ano têm consulta. Todos os outros, sempre que haja problemas, depois a consulta é marcada consoante os problemas que existam, mas é uma consulta que o doente, se acha que precisa de ir à consulta, aparece e nós consultamos sempre. Portanto, é uma consulta livre, em que o doente tem a possibilidade de aparecer quando tem dúvidas, por muito que possam parecer pequenas, nós atendemos sempre e vemos sempre. Muitas vezes até quem aparece nem é o doente, muitas vezes quem aparece é o cuidador que tem as dúvidas e é esse que está a precisar da nossa ajuda. Carla, não te importas de passar? Vou falar um bocadinho mais. Então, passa novamente. Então, na consulta de ostomizados, ela acaba por ser, ou nós tentamos fazer um bocadinho que seja um caminho que
que tem algumas sombras, mas com sol, é um caminho que acaba por ser em que as pessoas não estão sozinhas, e tal como eu falei, na consulta de osteomizados, algumas coisas que nós falamos frequentemente. Tem a ver com a alimentação, orientação em termos de alimentação e ajuda, tem a ver com o vestuário, e aqui nós colocamos os suspensórios porque hoje em dia não está na moda, mas acaba por ser um acessório que muitos dos homens começam a utilizar, que são os suspensórios, isto para mostrar que até no vestuário nós ajudamos no sentido de ajudar a pessoa a adaptar o seu vestuário ao vestuário para se sentir melhor consigo própria. O exercício físico, porque não é porque a pessoa está ostomizada que deve deixar de fazer exercício físico, muitas das vezes o que ele tem que fazer é adaptar o exercício físico à sua nova condição, mas nunca deixar de fazer. Os cuidados de higiene a ter, que cuidados deve ter durante a sua higiene, isto no início é muito complicado, até à fase em que o doente consegue perfeitamente tomar banho sem qualquer problema, sem saco, sem qualquer problema. E depois falamos ainda da parte da sexualidade, também é muito importante, e falamos ainda mais também dos direitos e deveres que o doente ostomizado tem, que muitas vezes eles não têm a noção dos direitos que podem ter com coisas simples, mas como qualquer doente ostomizado com direitos, nós também temos deveres, e portanto é neste sentido que nós tentamos ajudar o doente a viver com a sua nova condição de vida. E para terminar, gostaríamos de agradecer, obrigada por nos terem ouvido, ficamos disponíveis agora para falar convosco, para vos responder, esperamos que sejamos capazes de o fazer. Pronto, estamos nesta longa estrada que está aí, com calma, que é o que nós pretendemos sempre, é acalmar os doentes e mostrar-lhes que nós estamos ali para estar ao lado deles e que eles não estão sozinhos, porque há mais pessoas, e aqui eu só gostaria de falar uma coisa, que é muito importante, muitas das vezes, alguém que vá fazer uma ostomia, ou alguém que tenha sido ostomizado há pouco tempo, falar com pessoas que têm ostomia há mais tempo, têm ostomia há alguns anos, no sentido de mostrar e de partilharem experiências para perceberem, porque às vezes é mais fácil aceitar que quem tem a mesma condição do que nós, que não temos, mas que apesar de trabalharmos com esses doentes todos os dias. E portanto é muito importante, e nós temos essa experiência de fazer convívios com doentes ostomizados, em que eles agora nos perguntam muitas vezes quando é que nós voltamos a fazer esses convívios, porque eles próprios gostam disso e muitas vezes aprendem mais uns com os outros do que ouvirem a enfermeira que os está sempre a chatear porque quer que eles fiquem independentes. E pronto, passo então às questões. Obrigada, enfermeira Raquel e enfermeira Sílvia, e pegando um bocadinho nisso que estava agora a dizer, da questão de desmistificar e do informar e do convívio, uma das perguntas que nós recebemos tem precisamente a ver com isto: como é que é a vida de uma pessoa depois da ostomia? E se as enfermeiras pudessem descrever isto em 2 ou 3 palavras, como é que descreveriam a vida de uma pessoa depois da ostomia? Uma pessoa, depois do período de adaptação, é igual à vida que ele tinha. Pode voltar a trabalhar, dependendo da profissão que tiver, mas por norma os nossos doentes continuam a trabalhar, pode ter uma vida social ativa, pode praticar desporto, assim como a Sílvia disse, adaptando às condições, muitos deles praticam desporto, pode fazer praia, pode fazer piscina, é fantástico, eu tenho doentes que fazem piscina, fazem praia, fazem viagens, conhecem o mundo e são ostomizados. Têm uma vida sexual ativa, retomam a pouco e pouco os seus hábitos de vida diários e são mães e são pais e a pouco e pouco retomam a vida deles normal. É óbvio que é assim, no início há um período de adaptação. Estamos lá presentes para os ajudar e a família também é muito importante nesse período. Mas sim, os doentes voltam a ter a vida que anteriormente tinham, com muita qualidade de vida.
Em relação, falou aqui da questão da sexualidade e nós, curiosamente, o nosso DI Café, por ocasião do Dia dos Namorados, foi precisamente a questão da sexualidade, e falou da questão da sexualidade e de serem pais e terem filhos. Existe algum cuidado em particular que devem ter quando retomam a sua vida sexual ou caso queiram engravidar? No caso das senhoras, não é, que tenham ostomia e que queiram engravidar, têm que ter algum cuidado em particular? Algum conselho que possam partilhar? Silvia, queres falar sobre a gravidez? Posso falar um bocadinho relativamente à sexualidade. Não há, muitas vezes esta questão da sexualidade acaba por ser um maior problema, por assim dizer, para a própria pessoa do que muitas vezes para o parceiro, ou seja, a alteração da imagem acaba por ir influenciar muito a este nível, porque a pessoa acha que o parceiro já não vai olhar para ela da mesma forma, portanto tudo isto, vocês também já devem ter falado outra vez. Relativamente à questão da gravidez, não há qualquer problema. Portanto, uma mulher jovem pode engravidar sem qualquer problema. Durante a sua gravidez não tem qualquer problema em termos de ser ostomizada, porque os sistemas, por assim dizer, não são, um não interfere com o outro diretamente, não é? O que pode alterar, e é lógico, altera o formato da barriga, portanto o formato do estômago também é capaz de alterar devido à extensão abdominal, mas nada que uma coisa vai impossibilitar de forma nenhuma a outra. E relativamente à questão da relação com o parceiro, eu inclusive tenho algumas situações de duas pessoas, de duas mulheres novas, que a curiosidade em termos mesmo da relação sexual, como é que elas conseguiram alterar isso, arranjaram costureiras que consigam produzir uma lingerie atrativa que tapa o saco. Portanto, isto para tentarem ter, se elas próprias, é uma que diz que nem é para o meu marido, é para mim, para eu não me sentir incomodada. Pronto. Neste sentido da relação com outra pessoa e de como é que é a relação sexual em si, porque muitas vezes tem a ver com isto da aparência sexual, da aparência visual, pronto. Mas em termos de sexualidade acho que acaba por ser um bocadinho isto, não sei se respondi, se seria isso ou não. Eu acho que... Posso só acrescentar mais uma coisa? Sim, claro que mais uma coisa. Também nós, e a Silvia também o faz, costumamos também partilhar a ideia de, por exemplo, permanecer com uma t-shirt durante o ato. Existem também uns sacos mini que podem ser utilizados durante o ato sexual para não estar ali um volume tão grande e a tal lingerie que a Silvia também já abordou. Mas como a Silvia diz, às vezes não é a pessoa que tem ostomia que se inibe, é mais porque o outro vai olhar para ela e ela tem a alteração da imagem corporal e ela sente isso. Eu acho que muitas vezes concordo com o que a Silvia disse. Um bocadinho de criatividade e jogo de cintura, não é? E consegue-se dar a volta à situação. E adaptação. Por acaso essa sugestão de uma lingerie adaptada que nos faça ainda assim sentir sexys, não é? Ajuda sempre neste tipo de situações. Falaram também da questão daqui do papel da família e dos cuidadores, não é? Sobretudo quando o doente sai do hospital e vai para casa. Estes cuidadores também têm o vosso apoio, têm algum tipo de orientação antes do doente sair do hospital? Sim, posso ouvir? Sim. Então é assim, antes do doente ter alta, vai haver um cuidador, uma pessoa que é responsável, que assume o papel de cuidador e que vai ao internamento e onde a enfermeira do internamento faz o ensino ao paciente e ao cuidador. E ele só sai quando um cuidador for responsável por ele.
E então, e normalmente depois o cuidador também o acompanha nas consultas. Nós deixamos entrar sempre, muitas vezes às vezes são os filhos, os parceiros, mas nós deixamos, porque como a Sílvia já referiu, muitas vezes as dúvidas vêm do cuidador primeiro, do ostomizado, que ainda está um bocadinho renitente, ainda não consegue cuidar, então as dúvidas vão surgir realmente pela parte do prestador de cuidados. Já agora... Posso só acrescentar uma coisa? Sim, claro, com certeza. Desculpa. Não. Então é assim, ainda relativamente ao cuidador, há alguns cuidados que nós costumamos ter sempre, que é, para além da pessoa, e mesmo sendo uma pessoa jovem, para além da pessoa, e de ela conseguir já trocar o seu dispositivo, de já ter aprendido alguma coisa, é necessário, nós dizemos que queremos sempre que mais alguém saiba, porque nunca sabemos quando é que há alguma situação em que a pessoa fica mais debilitada, então agravamento da doença, e deixa de ser tão capaz de cuidar da sua ostomia, e portanto é importante que haja alguém, para além dessa pessoa, que saiba e que ajude a cuidar da ostomia. Outro cuidado que nós costumamos ter é, muitas vezes, as pessoas que são ostomizadas, numa fase inicial, podem não ir para casa, podem ir para uma casa de acolhimento, podem ir para um lar, e portanto, quando nós fazemos o ensino, se nós tivermos o conhecimento que a pessoa vai para o lar, ou vai para uma instituição, ou onde for, que venha um cuidador dessa instituição aprender, porque de nada nos vale estar a ensinar ao filho quando essa pessoa não vai estar com o filho, não é? Portanto, nós temos que ter sempre este cuidado de o cuidador tem que vir alguém que vai mesmo estar com essa pessoa. E pedimos que depois, quando venha à consulta, que venha quem está a cuidar. E não como numa fase mais tardia, já não é preciso tanto, mas numa fase inicial, se alguém presta esse cuidado da instituição, do apoio ao domicílio, do lar, a vir à consulta, porque são eles que estão lá e são eles que vão acabar por ter as dúvidas, e não o filho, que apesar de serem a pessoa que seguem, não são eles que estão as 24 horas por dia com a pessoa a cuidar. Pronto. Isto eu estou a falar nas pessoas mais idosas, não nos mais novos, como é lógico. Ainda em relação às consultas e este apoio que prestam, surgiu aqui também uma pergunta relacionada se este tipo de consulta da enfermagem de ostomia acontece apenas após a cirurgia ou se pré-cirurgia existe um momento em que este tipo de coisas é explicado ao doente que irá depois fazer a cirurgia de ostomia. Sim, então eu posso falar um pouco pela nossa experiência e por experiências que eu sei de algumas das consultas. Quando o doente sabe que vai ficar ostomizado, normalmente, na nossa situação, o cirurgião informa-nos que vamos ter um doente ostomizado e algumas das vezes eu até consigo ter contacto com esse doente ainda em ambiente de consulta. Pronto. Depois, uma das coisas que fazemos sempre é, antes da pessoa ir ser ostomizada, ou seja, no pré-operatório, irmos sempre apresentar a consulta, dizer o que existimos, o que é que a consulta faz e que após a sua cirurgia irá ser acompanhado na consulta. Pronto, nós tentamos sempre fazer isto, sempre possível, nas situações de urgência, e se não nos é possível, então o que fazemos é, vamos ao internamento, durante o período de internamento, apresentar a consulta, apresentar-nos e explicar o funcionamento. Pronto. Isto é o que fazemos e é o que eu sei que se faz na maior parte das consultas de ostomizados do país. Okay. Já agora, o pós-cirurgia, porque nós falamos agora aqui da parte das consultas, ou a parte do apoio, ou aquilo que acontece um bocadinho antes da cirurgia, em que estas coisas são explicadas, ou poderão ser explicadas ao doente se a circunstância o permitir, e depois temos a cirurgia. Como é que a recuperação desta cirurgia? Há muitas dores? É relativamente simples? O que é que nos podem dizer sobre este pós-operatório? A Sílvia fala porque a Sílvia já trabalhou na cirurgia, apanhou mais casos dessas situações do que eu trabalho em hospital dia. Se
calhar a Silvia é mais indicada para falar sobre isso. É assim, relativamente à questão das dores, isto da dor é uma coisa muito, muito específica, porque aquilo que para mim pode ser dor, para outra pessoa pode não ser. É lógico que não vou com isto dizer que as pessoas não vão ter dor num pós-operatório imediato, certo? Acabam por ir ter dor, se bem que hoje em dia já há várias formas de evitarmos essa dor, até porque pretende-se que a pessoa faça, porque deve-se começar a fazer levante ou deve começar a mexer o mais rapidamente possível para que haja um melhoramento do seu estado clínico, não é? Até para o próprio funcionamento do intestino iniciar, é extremamente importante que a pessoa comece a mexer, a andar, a sentar, a levantar, porque a mobilização do corpo vai fazer com que também haja mobilização do intestino e, portanto, vai obrigar, o intestino acaba por funcionar, o que faz com que a situação da cirurgia seja bem sucedida. A questão das dores, o que eu gostaria de desmistificar um bocadinho, que as pessoas acham é que a pessoa tem dor, pode ter dor, mas é num todo, em todo o abdômen, porque se andam a mexer dentro da barriga, por assim dizer, não é? Andamos a mexer na musculatura, houve corte de músculos, portanto tudo isso. Agora, a nível do estômago em si, o estômago não dói. Certo? O estômago não dói, aquela parte rosadinha que está ali saída, que parece uma rosa, não dói. A parede à volta, o abdômen em volta, a pele é que pode doer. Pode doer porque tem lá uma ferida. Quando eu digo doer, é doer como se fosse uma ferida. Pode doer no sentido que teve lá um golpe, mas quando eu digo isto, não é uma coisa que é uma dor insuportável. É uma moinha, como às vezes os doentes dizem, mas que se sente no primeiro, segundo dia e que depois passa. É uma moinha que, fazendo e cumprindo a analgesia que hoje em dia todos os doentes fazem, que acabam por não ter ou não sentir. Portanto, a questão das dores hoje em dia, infelizmente, é perfeitamente controlada nestes pós-operatórios, até porque se pretende que assim seja, porque um doente com dor não mexe. E a mobilização é a coisa mais importante que nós temos hoje em dia para a sua recuperação. E poderá haver perdas de sangue após a cirurgia? Por onde? Pelo estômago? Sim. Não é frequente, certo? Não é frequente haver perda de sangue pelo estômago. Pode existir pequena quantidade só. Perder sangue em fio, como nós costumamos dizer, não é frequente. Caso isso aconteça, é porque há alguma complicação interna e normalmente a acontecer é porque o intestino naquela zona internamente teria algum problema. Pode acontecer por baixo, ou seja, a nível da região pelo ânus pode sair algum sangue tipo borra de café. É aquilo que nós chamamos os restos da cirurgia. Isto porquê? Porque eu andei a mexer, não é? O estômago fica, a pele fica logo limpo, mas quando eu cortei, mexi, houve sangue que foi para dentro do intestino. E esse sangue vai acabar por sair. E vai acabar por sair na forma de borra de café ou numa forma de umas fezes pretas escuras. E isso é uma situação normal. Sair sangue vivo, aí não posso considerar ou não podemos considerar que seja normal, tem que ser vigiado e verificar de onde é que vem esse sangue. Muitas vezes pode ter a ver com a lesão que possa existir que obrigou a que tivesse sido feita a ostomia, certo? Pronto, mas pela própria ostomia em si não é frequente. É frequente se eu limpar, ou quando eu estou a limpar a ostomia, naqueles primeiros dias, com pressa com que eu limpo, ou o pano com que eu limpo, vir com algum sangue. Isto porquê? Porque a mucosa está muito friável, está muito fresca, muito sensível e, portanto, há sempre ali alguns vasinhos que podem começar com a hemorragia, mas seca imediatamente, não há continuidade a essa hemorragia. Obrigada, acho que foi bastante esclarecedor. E continuando nesta senda, não é? Nesta timeline, portanto, tivemos a consulta da ostomia, fizemos a cirurgia, tivemos o pós-operatório, fomos para casa, não é? Depois voltámos à nossa consulta e, entretanto, temos que ir gerindo o nosso dia-a-dia. E aqui, como nós vimos relacionadas, por exemplo, com os problemas de pele.
em volta do estoma. E algumas questões também relacionadas, por exemplo, com a mudança de placa e a mudança do saco, não é? Se deve trocar o saco e apesar de já terem falado também relacionado com isto, alguns cuidados a ter na pele, surgiram aqui algumas questões e também já tínhamos alguns têm a ver com a maceração da pele, a prevenção da ferida, da assadura, e falaram-nos aqui da película protetora da clara de ovo, e se calhar eu pedia, se pudesse esclarecer, dar-nos talvez mais alguns conceitos sobre como podemos gerir isto, não é? Porque falou um bocadinho da questão da prevenção, mas depois se de facto acontecer estas macerações na pele, o que é que pode ser feito? E se poderia explicar um bocadinho o que é a película protetora, porque falou de película protetora ou clara de ovo, e pelo menos para mim não percebi muito bem o que é que queria dizer quando se referia com a película protetora. Falas tu, Carla, falo eu. Falo, porque eu tenho aqui uma coisa que posso explicar. É então é assim, para evitar as complicações da pele, temos que ter alguns cuidados com a pele. Então eu vou-vos mostrar uma almofadinha que eu tenho aqui, que é utilizada para explicar aos doentes. É como se fosse a nossa barriga, estão a ver, não estão? Como se fosse a nossa barriga, e esta imagenzinha parece um vulcão, como se fosse o nosso estômago. E então, para evitar complicações da pele, vamos ter que tratar muito bem esta pele, porque esta pele vai ser o colo e descola todos os dias das placas, dos sacos, quer a gente escolha uma peça, quer a gente escolha 2 peças. E então, como a Sílvia explicou, como vemos, vou falar desde o início, reforçar os ensinos. Retirar sempre o saco ou a placa de cima para baixo, num movimento muito lento, para quê? Para não fragilizar a pele, para não traumatizar a pele. Pronto, isso é uma das indicações. Depois, antes disso, podemos utilizar um acessório muito bom, que é o removedor de adesivo, que eu vou mostrar. Então, aplicamos o removedor em cima da placa, removemos a placa com um movimento muito lento e sem grandes puxões, porque o removedor vai amolecer e vai tornar mais fácil este movimento. Depois, como a Sílvia disse, podemos tirar os excessos das fezes com um toalhete da cozinha, toalhete não, o papel da cozinha, com um papel higiênico macio, remover o excesso das fezes. Depois passamos à higienização do estômago. Não é preciso com compressas, não é preciso soro fisiológico, como a Sílvia explicou, uma água tépida, umas gotinhas de sabão neutro e sem cheiro e pH neutro. Às vezes também, ou pode ser só água, ou podemos sugerir aqueles produtos da higiene dos bebés, dos recém-nascidos, que têm pH neutro e que não têm cheiro. Podemos sugerir umas gotinhas disso. Entretanto, lavamos, secamos com uma toalha com movimentos, com toques, e depois então vamos aplicar a nossa película protetora. E o que é que faz a película protetora? A película protetora vai proteger esta pele toda à volta, que é a pele peristomal, como eu vos expliquei logo no início, e que aplicamos à volta. Podemos pôr uma compressazinha ou assim para evitar que vá para cima do estômago, aplicamos à volta e vamos deixar secar. E o que é que nós verificamos? Verificamos que a pele fica luzidia, parece que está plastificada, e isso vai ajudar a proteger a nossa pele. Se não tivermos película protetora e quando existem já algumas alterações cutâneas, então podemos utilizar a clara de ovo. E a clara de ovo também funciona como uma película protetora, que antigamente só havia clara de ovo. E então a clara de ovo, nós separamos a clara da gema, deslaçamos a clara e com uma compressa ou com o rolo da cozinha, passamos uma camadinha muito fina por toda a pele peristomal, e às vezes sugerimos que tenha um leque e que abane, porque vai demorar mais tempo a secar do que a própria película protetora, e vai formar também exatamente uma película
nesta área toda peristomal, que tem que ser muito bem cuidada e preservada, porque se o nosso saco não colar lá, vai estar sempre a descolar, vai haver extravasamento de fezes e aí vai ser uma situação um bocadinho mais complicada. Depois disso, outra coisa muito importante é que o recorte do saco seja correto e como eu vos mostrei há bocado, existe umas réguas que nós usamos para medir a dimensão do estoma, certo? E este estoma é um 35. Esta medida será a medida que nós vamos recortar a nossa placa ou o nosso saco. Então eu recortei, fiz aqui um desenho, sim, com uma caneta e recortei com a tal tesoura com as pontas redondas para não ficar bicos, porque estes bicos vão ficar rentinhos ao nosso estoma e pode magoar. Pronto. Recapitulando, película protetora ou a clara de ovo, como disse, aplicada, o nosso saco, ou neste caso é a nossa placa recortada, e então vamos adaptar. Vamos colar. Agora, esta placa dura 3 a 4 dias, como a enfermeira Silvia disse, mas é muito importante ver se ela não está descolada, ver se não há fezes infiltradas, mesmo junto ao estômago, na linha que separa, porque às vezes aparentemente parece que está tudo bem, mas se o doente sentir desconforto, sentir um ardor, sentir comichão, provavelmente é melhor verificar, porque se houver extravasamento, as fezes em contacto com a pele vão provocar as dermatites, que é o que a gente chama as assaduras dos bebés. Pronto, uma forma simples de explicar o que são uma das causas da dermatite, é as fezes em contacto com a nossa pele. Pronto. Aqui, quando é preciso, este estômago está muito bem feitinho, é proeminente, há estomas que são rasos e são difíceis de aparelhar, como nós dizemos, de ficar tudo tão certinho e direitinho e das fezes saírem exatamente para o saco. Então também podemos ajustar com os anéis que nos vão ajudar. Então os anéis vêm assim, e eu agora vou mostrar o que é o anel quando abro. É tipo plasticina. E os anéis, é muito engraçado, os anéis nós vamos puxando até ficar do tamanho do nosso estômago e vamos aplicar e vai ajudar a servir de barreira para que não haja fugas, para que a pele se mantenha íntegra. Estão a ver? Vou fazer assim e isto vai ajudar para que quando as fezes saírem não haver extravasamento, vão ser uma barreira. Há pessoas que se adaptam aos anéis, há outras que é mais fácil usar a pasta e também o podem fazer. Temos uma pasta que também é utilizada como barreira. Estas pastas não são só utilizadas por isto, muitas vezes os estomas não são perfeitinhos como este aqui da minha barriga artificial e os estomas às vezes têm alguns desníveis, são feitos de urgência e têm algumas pregas e precisa de ser preenchido. Esta pasta também pode ajudar nessa situação, a preencher alguma prega que exista na barriga abdominal, de modo a que a barriga fique plana e que a placa adapte na perfeição e que dure efetivamente os 3 dias, que é esse o nosso objetivo. Pronto. A placa 3 a 4 dias é mudada. Também questionaram quando é que se muda o saco. O saco muda-se cada vez que tiver, dividimos um saco em 3, quando tiver 1/3 com fezes é para trocar. E se o saco for despejar, normalmente eu dou a indicação que pelo menos uma vez por dia que deite o seu saco fora e que ponha um novo. Um saco aberto, como a enfermeira Silvia vos mostrou, e eu também posso mostrar isto. É um saco que enrola, fica fechadinho, quando o doente precisa de ir à casa de uma ileostomia, por exemplo, está sempre a funcionar, despeja. Eu dou sempre a sugestão para uma questão de higiene, trocar de saco todos os dias, embora a placa se mantenha. Quando o saco é fechado, quando tem 1/3, troca o saco.
e troca às vezes com o que a pessoa achar conveniente. Há pessoas que é logo de manhã quando se levantam, há alguns que preferem ser ao deitar, isso depende do doente para doente. Mas principalmente estes são os cuidados essenciais, penso que não me estou a esquecer de nenhum, Mas eu tenho para uma questão, cuidar enfermeira Carla, se Então. não se importa, relacionada com os cuidados, porque também foi algo que surgiu várias perguntas sobre isso, que é, pois isto funciona tudo muito bem, não é? Mas às vezes há problemas em manter a placa de escola, há problemas em manter a placa sempre estável na pele. Existe alguma dica, alguma coisa que se possa fazer? Sim. Ou tem que Às se trocar vezes- e voltar a fazer? não, quando ela está a descolar, melhor é trocar, não há remédios. Agora, é assim, às vezes temos de descobrir qual é a causa dela não colar. Pronto. Uma das causas que eu alerto sempre é deixar secar mesmo o protetor cutâneo como deve ser. Porque o facto do protetor não estar totalmente seco pode ser uma das causas que a placa não aderir à pele. Pronto. Por isso eu normalmente digo a eles que toquem na pele, no fim de meter a película, que apalpem mesmo se realmente a pele está completamente seca. Porque, por exemplo, quando nós pomos a película protetora em spray, a quantidade que se põe não é uniforme, não é? A zona onde está mesmo o spray vai apanhar mais líquido protetor. E daí que às vezes ela não está completamente seca uniformemente. Por isso é verificar mesmo à volta. Depois, quando se aplica a placa é um hidrocoloide. O hidrocoloide vai aumentar a sua aderência com o calor do corpo. E é muito importante. E às vezes as pessoas põem o saco, levantam-se e vão à vida. Não pode ser. Põem a placa e põem as mãozinhas quentes uns 10 minutos. Fazer assim. Um bocadinho deitada, a relaxar, a descansar. A próprio calor das mãos com o calor do corpo, de algum modo vai contribuir para que aquela placa fique efetivamente bem colada e depois vai durar então os 3, 4 dias como nós queremos. Pronto, às vezes há pessoas que têm o abdômen muito volumoso e também há outras hipóteses. Há determinados sistemas, este aqui que eu tenho não tem, mas há que têm também um cinto, que também podem ajudar. Eu também tenho aqui um cinto. Eu vejo que a enfermeira Carla preparada. Preparada. Trouxe o kit do hospital, isto é excelente. Isso vai te ajudar bastante para conseguirmos visualizar e perceber como... Porque, de certo modo, às vezes, o facto de também ter o cinto vai ajudar a estar mais descontraído, pelo menos numa fase inicial, não é? Porque eu compreendo que uma pessoa, ao ter isto pela primeira vez, ao ter um dispositivo pela primeira vez na barriga, não tem aquela confiança plena, não é? A confiança conquista-se. E às vezes a utilização do cinto, que encaixa de um lado e encaixa do outro, vai ajudar a tranquilizar a pessoa nas primeiras fases, está bem? É uma das estratégias também para ajudar. Enfermeira Silva, enfermeira Carla, não sei qual das duas querá responder esta questão. Existe trânsito intestinal na mesma, não é? Por isso é que temos que despejar o saco a miúdo e fazer estas trocas todas. E há a questão dos odores, não é? Dos barulhos e dos odores. Como é que se gera isto? Olha, É que isto pode ser muito embaraçoso, não é? Sobretudo se estivermos num local, se a gente está em casa, Sim. Quem está connosco já sabe o que é que a casa gasta, não é? Mas, por exemplo, se estivermos no trabalho, ou numa reunião, ou no transporte público, isto pode ser uma situação bastante constrangedora. Portanto, o que é que nós podemos fazer? É assim, a nível de material, os materiais têm um sistema de carvão ativado que vai neutralizar o cheiro das fezes. Que está aqui no topo superior, não se consegue ver muito bem, pronto. Quando os doentes tomam banho com o saco, nós ensinamos a pôr uns adesivozinhos que vêm nas caixas
para não entrar água no carvão ativado, porque se entrar água no carvão ativado, este deixa de estar presente, fica inativo, está bem? Pronto. Depois também há outras estratégias a nível alimentar, como comer a salsa, o iogurte, o queijo fresco, são alguns alimentos que ajudam a neutralizar os odores. E, Silvia? Não, há várias, pronto, como a Carla disse, muitas vezes também tem a ver com a pessoa quando começa a descobrir ou a perceber o seu organismo, também consegue perceber quais são os alimentos que vai ingerir que vão aumentar esses odores ou esses gases e, portanto, depois acabam por fazer um jogo que se eu neste dia comi estes alimentos, eu vou ter que comer os outros que vão contrariar este efeito, como a Carla disse, a salsa, o iogurte, o queijo fresco, pronto. Depois existe a tal questão do filtro, que acaba por ajudar, e lembrei-me quando me fez essa pergunta de um doente meu, que os doentes depois adquirem estratégias também para gerir um bocado estas situações constrangedoras. Portanto, eu lembro perfeitamente que esse doente costumava dizer que quando estava num sítio com muita gente e o seu estômago se lembrava de começar a emitir sons, ele olhava fixamente para alguém. E como esse alguém ia começar a ficar incomodado e muito vermelho, toda a gente achava que tinha sido ele e não queriam pensar que teria sido ele. E, portanto, ele aprendeu a gerir isto, e ele conta-me isto porque lá no hospital aconteceu-lhe no elevador, ele vinha-se a rir sozinho, eu perguntei-lhe, ele foi quando ele me contou isso. Portanto, no elevador aconteceu isso, e houve alguém que ia com ele, que eu não faço ideia, que, coitado, passou por ter sido essa pessoa a descontrair-se quando não foi. Pronto, isto para explicar o quê? Tem a ver com o facto das pessoas, apesar de ser uma coisa incomodativa, às vezes elas próprias aprendem a gerir. E eu tinha uma doente que dizia que de vez em quando o meu vulcãozinho entra em erupção. Porquê? Porque percebeu que não havia nada a fazer, há a questão do filtro, há a questão dos alimentos, há alguns produtos que às vezes nós possamos dar que colocam e que ajudam a eliminar o odor, mas que também não é 100%, e há uma coisa que é muito importante, que é, muitas vezes, só a própria pessoa é que sente esse cheiro. Não é? A Carla tem essa característica. Muitas vezes as pessoas dizem, cheira-me tanto, e nós dizemos, não cheira. Você é que acha que cheira, ou seja, muitas vezes acaba por ser a impressão da própria pessoa e não de quem está ao lado dela. É lógico que os barulhos a gente não consegue controlar. Pronto, aí não conseguimos ter, não é? Hoje, agora estou-me a lembrar, hoje também estava na consulta e vi uma senhora pela segunda vez e vinha com a filha. E a filha também me disse assim, olha, enfermeira, será que não há nada para atenuar o cheiro? Não é que eu sinta qualquer coisa, mas é que até descobri que a minha mãe trazia um perfume na mala, ela nunca usou perfume. E eu perguntei, mãe, mas para que é isto? E ela disse, é porque às vezes cheira um bocadinho mal. E agora eu lembrei-me de repente, porque isso hoje aconteceu-me. E realmente é assim, eles muitas vezes têm esse cheiro porque vem da roupa dentro e a gente nem nota nisso. Mas como a Silvia disse, eles arranjam estratégias. Mas se eu percebi bem, não é para pôr perfume no estômago nem na pele à volta não. É tipo ambientador. Não, mas esse cheiro acaba por ser muitas vezes a própria pessoa que acha que cheira, mas isso nós não conseguimos dizer-lhe que não, porque tem a ver com a própria pessoa, é como ela achar que as pessoas na rua veem que ela tem o saco, e nós dizemos, não, olha ao espelho, veja, não se nota que tem saco nenhum, e elas continuam a dizer, mas eu vejo, eu tenho aqui, as pessoas notam, eu tenho este álcool, não tem álcool nenhum, não tem, portanto, é aquela imagem que a pessoa muitas vezes tem, apesar de aceitar a sua ostomia, de saber, mas que continuam com a ideia que os outros veem, os outros cheiram, os outros sentem, mas que é só da própria pessoa, portanto. Pegando um bocadinho nisso, e porque o tempo começa a aquecer, por exemplo, uma das questões também que surge com a questão da praia, do tempo, quando chega o verão, não é? Que as pessoas às vezes sentem-se um pouco constrangidas
em estar na praia e mostrar o saco, não é? Sim. E também muitas das questões que surgem é precisamente, agora eu tenho uma ostomia, será que posso ir ao mar? Será que posso ir à piscina? Será que posso fazer praia na mesma? Será que tenho que ter algum cuidado em especial? Relativamente a isso, é assim, nós aconselhamos as pessoas a irem à praia na mesma, não há contraindicação nenhuma. A questão é, ensinamos alguns artifícios, por exemplo, as senhoras que eu falei há pouco que arranjaram lingerie adaptada, quando foi para o verão, arranjaram uns fatos de banho e colocaram uns folhos na zona da ostomia, o fato de banho parecia que tinha uns folhos e, portanto, não se notava, porque depois os sacos, existem sacos mais pequenos, não é? Nós mostramos, a Carla mostrou-vos um tamanho de sacos, mas há sacos mais pequeninos, com diâmetro muito pequeno, que aguenta 1, 2, 3 horas, que acaba por ser o tempo que a pessoa está na praia, portanto não se nota tão bem. Dá perfeitamente. As mulheres podem usar os pareus à volta da cintura, que também não se nota. Os homens ficam assim um bocadinho estranhos, mas é subir o calção um bocadinho acima da cintura e, portanto, já não se vê também. E podem ir à praia. O que eu costumo dizer aos meus doentes é, se forem à praia, se forem ao mar, podem ir perfeitamente, tentem ir mais para o fim, quando a seguir depois vão para casa. Isto porque podem se sentir incomodados de estarem com o saco molhado. Não é que faça mal, não é por nada disso. Mas eu digo-lhes é, se lhe faz confusão estar com o saco molhado lá, se lhe faz confusão, se acha, então vá à praia na mesma, mas vá mais para o fim, quando acha que está quase na altura de ir para casa, vá tomar o seu banho no mar, tudo isso, e depois vai para casa e toma banho em casa e pronto. Isto é o que eu costumo dizer aos meus doentes, e tenho alguns, inclusive, que têm casas na praia e tudo, e vão e fazem isso, e eles próprios é que muitas vezes também dizem que já são capazes de ir. Há um, por exemplo, que leva sempre o saco já com o autocolante, o tal autocolante que a Carla falou, que tapa o filtro, porque pode ir ao mar e, portanto, o filtro não fica molhado, não há problema nenhum. É o que ele diz, eu não vou onde está, se tiver muita gente eu não vou, mas se estiverem pessoas não me vou juntar no meio das pessoas todas, não é? Fico, tomo bem na mesma, tento resguardar-me, mas faço na mesma. Portanto. Há risco de escolares, por exemplo, com o sal do mar ou o cloro da piscina? Risco acaba por não haver, pronto. Mas, por isso é que eu digo, se tiverem medo, é irem no final e depois irem para casa. Pronto, é nesse sentido. Agora, ao ver o risco, não, é o mesmo risco de eu tomar banho com água, porque acaba por ser um molhado que acaba por fazer descolar. Até porque eu até aconselho a isso, se vão à praia, utilizem então nessa altura o saco de peça única, porque é mais discreto, a pessoa não se sente tão... parece que não sente que os outros estão a olhar para ele. Pronto, é mais nesse sentido para se sentir um bocadinho melhor. Em relação à praia, também já há marcas e empresas que têm fatos de banho para as senhoras. Por exemplo, eu também trabalho na área da oncologia e em oncologia muitas pessoas são mastectomizadas, muitos doentes são ostomizados e há uma imensidão de coisas, desde dos turbantes, dos fatos de banho adaptados para pessoas que já foram mastectomizadas, para doentes colostomizadas, coisas giríssimas e que estão perfeitamente atualizadas e que se as pessoas entrarem na praia com aquilo, ninguém vai questionar, porque já está mesmo adaptado, porque nem todas as pessoas têm aquela capacidade de inventar um fato de banho ou uns folhos ou aqui. Já feito, é procurar, porque há coisas muito giras, muito atualizadas e que faz com que a mulher se sinta mais feminina e mais normal e é o que a Silvia disse. E além disso, quando vão para a praia, têm que levar sempre o kitzinho que eu avisei, não é? Claro. Porque se acontecer alguma desgraça, a gente tranquiliza sempre. Se acontecer, sabe onde é que está uma casa de banho próxima, vai e troca. É como a gente quando precisa de fazer xixi, também. Vamos pela nossa experiência das doenças inflamatórias do intestino, infelizmente, casas de banho próximas e para serem usadas não são assim tão frequentes quanto a gente pensa. Mas temos de ter sempre um olho nelas.
Nós somos um autêntico radar de casas de banho. Isso, Pois. e pela É minha importante. experiência posso dizer que se forem a um estabelecimento, um restaurante ou um café, por norma é ao fundo, do lado direito, ou do lado esquerdo, para a casa de banho, mesmo, do lado oposto da porta. Mas eu fiquei com a ideia que quando nos mostrou essa bolsinha do kit ostomizado e com o material que vinha aí, de que seria algo que seria aconselhável a que as pessoas com ostomias usassem, levassem na mochila, ou as senhoras têm umas malas normalmente muito grandes, não é? Sempre. Que usassem, que andassem sempre com o kit das emergências, como a gente às vezes chama. Já recortadinho para, se for preciso, tira o que está estragado, limpa e põe outro, assim rapidamente, sem ninguém dar por nada. A malta das doenças inflamatórias do intestino, por norma, já está habituada a andar com kits de emergência. Este é só um kit um bocadinho especial. Se tiverem mais perguntas, agradecia que colocassem no chat. Nós estamos quase a terminar. Eu tenho aqui mais 2 perguntas para a enfermeira Sílvia e a enfermeira Carla, se entretanto não houver mais questões de quem nos está a ouvir. E uma tem a ver com algo que estávamos a falar a respeito do som e dos barulhos, e que deram algumas dicas de umas outras coisas que podem ajudar. E uma das questões que nós tínhamos recebido era precisamente se a alimentação após a ostomia tem que ser adaptada ou alterada, ou se podemos fazer uma alimentação normal, saudável, variada, sem problemas. É assim, em relação à alimentação, o que nós dizemos aos nossos doentes sempre é que eles podem manter a alimentação que anteriormente faziam. Ou seja, depois de intervenção, eles começam com uma dieta líquida e vamos pedir para eles introduzirem um alimento cada vez e ver se realmente o organismo dele reage bem e se tolera bem o alimento. Pode, após a cirurgia, haver alguma coisa que não lhe caia tão bem e aí será identificado esse alimento. Agora, no dia a dia, imagina, um doente já tem algumas intolerâncias. Provavelmente, após a cirurgia, vai continuar a ter essas intolerâncias, mas, do modo geral, nós não fazemos restrições. O doente pode comer de tudo, saudável, não é? Que nós aconselhamos. Mas, efetivamente, o doente pode comer. Como ainda há bocado falávamos dos gases. É assim, numa fase, logo no pós-operatório, é óbvio que o doente não deve comer feijão e o grão, porque são alimentos que provocam flatulência e distensão abdominal, que não é muito favorável logo num pós-operatório. Mas após uns 6 meses em que ele tem o intestino regularizado, está bem, sabe que se comer uma feijoada, que no dia a seguir vai ter mais gases. E então é uma estratégia, ou seja, eu apetece-me como, faz mal? Não faz, se for esporadicamente. Agora, já sei que no dia a seguir vou estar com mais gases, vou ter que trocar o saco mais vezes, faço-me entender. Agora é assim, se ele gosta e se lhe apetece de vez em quando, pode fazer, não é impeditivo. Agora, pode depois arranjar estratégias para minimizar isso. E nós damos indicação de alguns alimentos que, por exemplo, já aumentam a flatulência também, como a cebola, o alho francês, as bebidas gasificadas, pronto. São algumas luzinhas que nós damos para chamar a atenção que, se ingerir isto, provavelmente vai ter aquela queixa no dia a seguir, pronto. E há pessoas que se incomodam muito e há outras que dizem, mas eu gosto e como. Agora, restrição mesmo, nós não, tentamos que o doente se adapte, porque o próprio doente é que conhece o próprio organismo. E às vezes até é importante saber quais são os alimentos que lhe vão acelerar o trânsito intestinal. Imagina uma pessoa que fica obstipada, por exemplo, eu falo um bocadinho dos meus doentes oncológicos, às vezes com a quimioterapia ficam obstipados, se eles sabem que há determinados alimentos que vão acelerar o trânsito intestinal, nessa fase até os comem. E porquê? Porque eles próprios conhecem o seu organismo e aí até o usam para seu proveito. Sabe-se comer este alimento que o meu intestino vai funcionar. E é nesse sentido que nós tentamos que o próprio doente conheça o próprio intestino e eles vão aprendendo e vão conhecendo e usem isso a favor deles.
e não restringimos nada, a não ser que o doente diz, eu quando como isto fico muito mal, não consigo, então se calhar é melhor tirar da sua dieta do dia a dia. Sim. E fui esclarecedora. A questão que é água. Deixa-me só acrescentar uma coisa, posso? Claro, É muito rápido. O que eu costumo dizer aos doentes é, não é pelo facto de ter ostomia que está privado de comer seja o que for. A ostomia simplesmente é mudar o sítio onde as fezes saem. Portanto, não é o facto de existir a ostomia que eu vou ter que mudar a minha alimentação. Portanto, a minha alimentação, ela pode-se manter da mesma forma. Como a Carla dizia, eu vou ter é que aprender agora como é que o meu organismo reage aos alimentos que eu como. E se há pessoas que, por exemplo, acham que tudo que seja ácido que não podem comer nunca mais. Podem. Às vezes há doentes que chegam à consulta e dizem, sim, enfermeira, à vontade que eu tenho que comer laranjas. Não vão comer laranjas, mas qual é o problema? Não vai comer 4 laranjas, como uma hoje, uma amanhã. Porquê? Porque as pessoas ainda continuam a haver a ideia de que tudo o que seja alimentos ácidos, as pessoas não possam comer grelos, nabiças, laranjas, tangerinas. Não, isso é um erro. As pessoas podem comer de tudo, como qualquer alimentação saudável com peso e medida. Pronto. A ostomia em si não faz alterar a alimentação. O que pode fazer alterar foi a razão pela qual a pessoa foi ostomizada, que é diferente, não é? Exato, exato. E aqui surgiram duas questões, um mito para quebrarmos ou não, e uma pergunta relacionada que penso que tem a ver com a hidratação, que é a questão de água ou bebidas isotónicas. Penso que isto deve estar relacionado com problemas de hidratação que possam surgir. Então, eu posso começar pela das ervilhas. Pronto. Portanto, ervilhas entupem o estômago, mito ou facto? Não, é um mito. Até porque a ervilha sai, se for numa ileostomia, até pode sair inteira. Calculo que também seja o mesmo, por exemplo, com milho. Sim, sim, ou com os cubos da cenoura. Nós conseguimos sempre saber quando é que um doente com uma ileostomia comeu jardineira, por exemplo. Muitas vezes, se a ervilha não foi bem mastigada, ou a cenoura, quando nós vemos as fezes no saco, está lá a ervilha inteira, porque o nosso estômago não tem a capacidade de destruir a casca da ervilha, e estão sempre os restos da cenoura. Isto para dizer um quê? As ervilhas não entopem, tal qual como o grão, não entope o estômago. Pode entupir o estômago, e infelizmente, e não é entupir, é obstruir, é se for fezes duras que funcionam como rolha. E isso nós esperemos que nunca aconteça, não é? Portanto, isso acaba por ser mito. A outra questão tinha a ver com... Água ou bebidas isotónicas? Água. Eu acho que aí é água. A nível da bebida isotónica, se a pessoa acha que precisa é porque está numa fase de desidratação, então se calhar deve ser aconselhada pelo médico no sentido de perceber então o porquê, porque a bebida isotónica é no sentido de evitar as desidratações. E nós em Portugal, o nosso clima, eu consigo controlá-la perfeitamente bebendo água, eu não tenho desidratação abundante, felizmente, com o nosso clima, que me vai levar a uma desidratação que precisa de uma bebida isotónica num curto espaço de tempo. Pelo menos é assim, não é, Carla? Só se for em algum caso de diarreia extrema, mas Sim, mas nesse se caso for é indicação recorrer ao médica. médico. Agora nós, no dia a dia, é água. Água, sim. Aguinha e aguinha. Como diria o meu Sem avô, gás. aguinha del Sem cano. gás. Mesmo. Para então terminarmos, porque também já estamos a chegar ao final do nosso tempo, uma última pergunta, que foi algo que referiram durante a vossa apresentação, que também falavam na consulta e que nós também achamos que é importante partilhar, que é a questão dos direitos e dos deveres. Até porque muitas vezes nós temos tendência a lembrar-nos muito dos direitos e a esquecermos dos deveres. Será que nos podiam recapitular um bocadinho os direitos e os deveres das pessoas com ostomia? Olha, eu vou falar alguns e a Carla depois também é capaz de acrescentar. Por exemplo, relativamente
relativamente a direitos, há um que eu acho que a maior parte dos doentes ostomizados não sabe, é que com declaração em como é ostomizado não está isento de usar o cinto de segurança, por exemplo, no carro, desde que tenha a declaração. Depois, a nível dos direitos, tem os mesmos direitos em termos de apoios que pessoas com incapacidades, ou seja, é feito o pedido do grau de incapacidade e tendo em conta esse grau de incapacidade que a pessoa tem, ela vai ter direitos de apoios nesse sentido. Pronto. Depois, nos próprios hospitais, muitas vezes os gabinetes de apoio, os assistentes sociais, também ajudam na aquisição de material de apoio, como cintas, que às vezes são necessárias, ou outras. Uma coisa que nós não falámos aqui, que tem, até posso considerar que tem a ver com direitos, é que felizmente, todo o material dos doentes ostomizados é gratuito. Presentemente, o doente ostomizado não precisa de pagar nenhum material, quer seja sacos, placas ou até os acessórios, ou seja, aqueles a película protetora, o removedor, o anel, ou seja, o material que nós usamos como acessório para a própria ostomia também acaba por ser gratuito. Relativamente a isto de direitos, Carla, queres acrescentar mais alguns? Não falamos sobre como adquirir o material. O material de ostomizado é adquirido na farmácia que o doente frequenta, mas precisa de uma receita médica. E da receita médica para os sacos, para as placas e para os acessórios, que inicialmente a receita é passada pelo cirurgião quando o doente tem alta, depois, entretanto, recapitulando, vai à nossa consulta, onde nós mostramos o material, vemos se o doente está bem adaptado ou não. Por vezes há necessidade de mudar de material e somos nós que fornecemos as referências e ele vai ao médico de família e o médico de família então acaba por ser ele o prescritor do seu material de ostomia. Normalmente também aconselhamos a ir sempre à mesma farmácia, porque o doente ir sempre àquele sítio, eles começam a perceber que aquele doente gasta aquele material e vão ter sempre tipo de reserva para ele, e isto funciona. E os doentes só têm que ter a receita médica. Nas consultas, a maior parte deles também, dada a isenção, não pagam nada nas nossas consultas. Sim. Mais Pronto, coisas. Relativamente ainda aos direitos e dever, há uma coisa que nós gostamos sempre de lembrar, não há nenhum dever específico para um doente ostomizado, há os deveres normais de todos nós como utentes do Serviço Nacional de Saúde, e aí os deveres são iguais para todos, pronto. Mas os direitos nós gostamos de os lembrar disso, gostamos de os alertar ou tentar ajudar nesse sentido, porque muitas vezes as pessoas não sabem que o doente ostomizado até tem direito a apoios e é nessa linha que nós tentamos ajudar. E nós, quando vimos que é necessário, temos uma assistente social que está junto à consulta do ostomizado, que dá apoio efetivamente, e nós encaminhamos os nossos doentes, onde eles acabam por esclarecer as suas dúvidas e ficam esclarecidos e resolvem alguns assuntos que têm pendentes. Muitas vezes são pessoas de idade e não conseguem adquirir os atestados, e ela ajuda nessa aquisição e na adquirir os direitos. Muito obrigada, acho que foi bastante esclarecedor. Eu vou responder a uma das perguntas que estão a colocar. A enfermeira Carla dá consulta no Hospital Rainha Isabel de Torres Vedras. Corrijo-me se eu estiver errada, que às vezes a minha cábula está errada. Torres Novas, a cábula estava errada. E a enfermeira Sílvia no Hospital de Tomares. Certo? Pronto. Okay. Torres Vedras, Torres Novas, eu confesso que sem ler as placas na autoestrada... É normal isso acontecer. Mais uma vez queria agradecer. Eu penso que conseguimos responder pelo menos a uma grande parte das questões que nos foram sendo enviadas, tanto hoje como também
na altura das inscrições do DI Café. Mais uma vez agradeço à enfermeira Sílvia, à Carla, ao Pedro e à Carla da Brown por nos terem ajudado a organizar este evento. Agradeço a todos aqueles que tiraram um bocadinho da sexta-feira à noite para estar aqui a ouvirem falar sobre a ostomia. Sei que por vezes não é o assunto mais agradável para uma sexta-feira à noite, mas não deixa de ser algo que a todos nós que temos uma doença inflamatória do intestino, ou por experiência própria, ou porque poderá ser uma possibilidade no nosso futuro, é sempre interessante saber um bocadinho mais e estarmos informados sobre estas coisas. E portanto resta-me desejar uma boa noite a todos, a pedir aos participantes que continuem atentos às atividades. Em breve teremos um outro DI Café para o mês de Abril, que iremos anunciar em breve. Relembro também que temos uma petição a recolher assinaturas, já ultrapassamos as 3.500 assinaturas em 2 semanas, portanto é bastante bom, mas estamos quase ao nosso objetivo, portanto se ainda não assinaram, peço-vos que passem pelo Facebook da Associação e que assinem. Saiu também esta semana um vídeo da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, em que nós também colaboramos sobre as doenças inflamatórias do intestino, precisamente para educar e sensibilizar, portanto partilhem para chegarmos a mais pessoas e até breve. Um bom fim de semana e já sabem onde nos encontrar e como nos contactar. Obrigada a todos.